Vocês estão vendo para onde está indo a nossa economia do Brasil? O que está acontecendo, ministro? O que vocês falam, a população não acredita, vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? Provocativamente, vou te responder. O que vocês fazem, a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix. Mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpa. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias e algumas pessoas falaram para mim: Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Nós estamos falando de roubo de combustível. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei com E quiseram vender a tese, Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal, ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente, deveria ou não deveria pagar imposto? Mas os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. O problema do bolsonarismo não é com a Receita Estadual, porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. Quem defendia o imposto sobre o Pix era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN, ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o Pix. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Nos Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser dita. Você não vai conseguir descobrir. Por mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir descobrir. Mas quem está adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que, assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina uma vez identificado o vírus... A Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse?
Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje.